Imagine que alguém grita com você no trabalho, na frente de todos. Ou que você perde algo que construiu durante anos em questão de segundos. A maioria das pessoas reage. Explode, congela ou desmorona. Mas existe um tipo raro de pessoa que simplesmente para, respira e age com clareza total. Isso não é frieza. Não é indiferença. É algo que os filósofos estoicos treinavam com obsessão há mais de 2000 anos. E hoje você vai aprender exatamente como funciona. A primeira coisa que os estoicos entenderam, e que a maioria das pessoas nunca percebe, é que você não sofre por causa do que acontece com você. Você sofre por causa do que você pensa sobre o que acontece. Marco Aurélio, imperador de Roma e um dos maiores pensadores do estoicismo, escreveu em seus diários pessoais que nenhuma coisa tem o poder de perturbar a mente por si mesma. É a interpretação que você dá a ela que gera o sofrimento. Pense nisso por um momento. O trânsito não te estressou. Foi o pensamento: estou perdendo meu tempo, que te estressou. O colega não te irritou. Foi o pensamento: ele não me respeita, que te irritou. Quando você começa a enxergar essa diferença, algo muda para sempre na forma como você reage ao mundo. Porque de repente você percebe que talvez o problema não esteja no mundo, mas na lente através da qual você está olhando para ele. E isso é poderoso, porque o mundo quase nunca está sob seu controle. As pessoas vão continuar sendo injustas, os imprevistos vão continuar acontecendo, as perdas vão continuar fazendo parte da vida. Mas a forma como você interpreta tudo isso, essa parte ainda pertence a você. Epicteto, outro grande filósofo estoico, dizia que os homens não se perturbam pelas coisas, mas pela opinião que têm sobre elas. Essa frase parece simples, mas ela carrega uma revolução silenciosa. Porque se a sua dor vem da interpretação, então existe espaço entre o acontecimento e a sua reação. E nesse espaço existe liberdade. A maioria das pessoas vive sem perceber esse espaço. Elas confundem impulso com decisão. Sentem raiva e imediatamente atacam. Sentem medo e imediatamente recuam. Sentem frustração e imediatamente desistem. O estoico faz o contrário. Ele observa primeiro. Ele pergunta: isso realmente é tão terrível quanto parece? Isso está sob meu controle. Minha reação está me fortalecendo ou me enfraquecendo? Esse pequeno intervalo muda tudo, porque é nele que nasce o autocontrole. Não o autocontrole de parecer calmo por fora, enquanto desmorona por dentro, mas o autocontrole verdadeiro, aquele que reorganiza a mente antes que o caos assuma o comando. Ser estoico não significa não sentir. Significa não se tornar escravo do que se sente. A raiva pode surgir. O medo pode surgir. A tristeza pode surgir. Mas eles não recebem mais o poder de decidir por você. Você sente, observa, compreende. E então escolhe. E essa escolha consciente é o início de uma vida muito mais forte. Mas entender isso na teoria é fácil. O desafio real está no momento em que a emoção chega. E os estoicos sabiam disso. Por isso eles desenvolveram uma prática que chamamos hoje de pausa cognitiva. Quando um estímulo forte aparece, uma crítica, uma perda, uma ofensa, o treinamento estoico ensina a inserir um espaço entre o que acontece e a sua resposta. É exatamente nesse intervalo que a sua vida começa a mudar. Porque antes da pausa, existe apenas impulso. Depois da pausa, existe escolha. E quase todo arrependimento humano nasce da incapacidade de perceber essa diferença. Uma palavra dita no calor da raiva. Uma decisão tomada no desespero. Uma atitude impulsiva que leva anos para ser corrigida. Os estoicos entendiam que a maioria dos sofrimentos não vinha apenas do problema inicial, mas da reação descontrolada que vinha logo depois. Epicteto, que foi escravo antes de se tornar um dos filósofos mais respeitados da história, dizia que a liberdade não está em fazer o que você quer, mas em querer apenas o que está sob seu controle. Esse momento de pausa é onde começa a verdadeira liberdade. Porque, quando você interrompe o impulso automático, você deixa de ser arrastado pelas circunstâncias e volta a ser autor da própria conduta. E a boa notícia é que esse espaço pode ser treinado, expandido e fortalecido com o tempo. Não nasce pronto. Ninguém acorda naturalmente disciplinado diante do caos. Isso é prática. É perceber a irritação surgindo e escolher não responder imediatamente. É sentir a ansiedade chegando e ainda assim não entregar o comando a ela.
Cada pequena pausa fortalece a próxima. Cada reação consciente constrói uma mente mais estável. Agora vem a parte que a maioria dos canais de filosofia nunca te conta. O autocontrole estoico não é sobre suprimir emoções. Não é sobre fingir que você não sente nada. Muita gente imagina o estoico como alguém frio, distante, quase sem humanidade. E isso está completamente errado. Essa caricatura não representa o estoicismo. Representa apenas repressão emocional disfarçada de força. Os estoicos chamavam isso de apatia, mas esse termo foi completamente distorcido ao longo dos séculos. Apatia não significa apatia no sentido moderno. Significa não ser escravo das suas paixões. Significa sentir a raiva, mas não ser controlado por ela. Sentir o medo, mas não ser paralisado por ele. Sentir a tristeza, mas não permitir que ela destrua sua capacidade de agir com dignidade. Sêneca escreveu que o sábio experimenta plenamente as emoções humanas. Ele simplesmente não permite que elas assumam o comando. Essa é uma distinção que muda completamente como você pratica o estoicismo no dia a dia. Porque reprimir cria tensão, negar cria conflito interno, mas observar com lucidez cria domínio. O estoico não luta contra o fato de sentir. Ele luta contra o hábito de obedecer cegamente ao que sente. E essa diferença é profunda. Porque quando você entende isso, percebe que a meta não é se tornar menos humano, é se tornar mais consciente. Não é endurecer o coração, mas fortalecer a mente para que ela não seja sequestrada a cada tempestade emocional. O quarto ponto é onde o estoicismo se torna verdadeiramente poderoso na vida moderna. Os estoicos praticavam algo chamado de dicotomia do controle. A divisão radical entre o que está sob seu poder e o que não está. Essa talvez seja a ideia mais simples e, ao mesmo tempo, mais difícil de viver. Seu poder, seus pensamentos, suas escolhas, sua postura diante dos eventos. Fora do seu poder, o julgamento dos outros, o tempo, a economia, o comportamento das pessoas ao seu redor. Parece óbvio quando ouvimos assim. Mas na prática, a maioria das pessoas vive exatamente ao contrário. Elas gastam energia tentando controlar a opinião alheia, tentando prever o imprevisível, tentando impedir que o mundo seja desconfortável. E é aí que nasce grande parte da ansiedade moderna. Você se preocupa com algo que ainda não aconteceu. Você sofre por uma resposta que alguém ainda não deu. Você se desgasta tentando administrar reações que pertencem a outras pessoas. É como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais força você faz, mais ela escapa. Quando você passa a investir energia emocional apenas no primeiro grupo, algo extraordinário acontece. Você para de desperdiçar energia em batalhas que são impossíveis de vencer. Você para de depender de circunstâncias externas para se sentir bem. E você começa a construir uma base interna que nenhum evento externo consegue destruir. Isso não significa passividade. Não significa aceitar tudo sem agir. Significa agir com inteligência, sem confundir esforço com ilusão de controle. Você faz o que pode, da melhor forma possível, e depois solta o que não pertence mais a você. Essa postura parece simples, mas ela muda relacionamentos, trabalho, ansiedade e até a forma como você lida com o fracasso. O ponto final é sobre consistência, e é aqui que quase todo mundo falha, porque entender uma ideia não transforma ninguém. Se transformasse, bastaria assistir a um vídeo e sua vida estaria resolvida. O estoicismo não é uma filosofia de insight, é uma filosofia de prática diária. Marco Aurélio acordava e escrevia. Epicteto ensinava todos os dias. Sêneca escrevia cartas. Eles não esperavam momentos de crise para aplicar a filosofia. Eles a praticavam nas pequenas irritações cotidianas, o serviço lento, o plano que não saiu como esperado, a pessoa difícil no elevador, porque é nesses pequenos momentos que a mente é treinada. É ali, quando ninguém está olhando, que o caráter é formado. Não na grande decisão dramática, mas no pequeno incômodo repetido todos os dias, na resposta que você escolhe não dar, na frustração que você decide observar em vez de alimentar, na paciência que parece insignificante, mas está moldando silenciosamente quem você está se tornando. E quando a grande tempestade finalmente chega, e ela sempre chega, a mente já sabe o que fazer, não por força de vontade, mas por hábito construído ao longo do tempo. A calma deixa de ser um esforço
e se torna uma forma de estar no mundo. Se você chegou até aqui, você já está praticando algo que a maioria das pessoas nunca faz: prestar atenção à própria mente. E isso por si só já é estoicismo, porque a transformação não começa quando você controla tudo ao seu redor. Ela começa quando você percebe que precisa aprender a governar a si mesmo.